O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos se lembraram mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para que a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz, queridos internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações e pela Web Rádio Ativa Comunicações. Hoje na liturgia, no primeira leitura do livro do Êxodo, nós vemos uma passagem muito conhecida de todos nós, que é o Decálogo, ou seja, o centro da aliança que Deus faz com seu povo. E é interessante nós destacarmos 2 coisas antes de prosseguirmos. A primeira delas é que muita gente às vezes pergunta, né? Mas se Moisés, ao descer com as tábuas da lei, deu de cara com o bezerro de ouro, e ele quebrou as tábuas da lei, como é que nós temos as tábuas da lei? É só a gente continuar lendo, e nós vamos perceber que Moisés convida o povo a fazer penitência, e ele clama a Deus o perdão pela idolatria que eles haviam cometido, e ele volta e recebe novas tábuas da lei, iguais às que ele tinha quebrado, mas ele traz outras tábuas. Outra coisa importante quando nós olhamos para essas tábuas, que vai trazer um grande ensinamento para todos nós. É claro que em muitos desenhos, livros, então a gente vê os 10 mandamentos, a gente vê colocados 5 de um lado e 5 do outro, isso é errado. O correto nas tábuas é 3 mandamentos de um lado, então para quem olha do lado esquerdo, 1º, 2º e 3º mandamento. E do lado direito, 7 mandamentos. Mas o que significa isso? Os 3 mandamentos colocados à esquerda se referem a Deus. E os outros 7 mandamentos colocados à direita se referem ao relacionamento entre nós. Aqui nós tiramos um grande ensinamento. Tem gente que acha que consegue a salvação e agradar a Deus cumprindo só os 3 primeiros mandamentos. Ou seja, eu estou bem com Deus, o resto que se dane. E a gente viu que tem 7. Quer dizer, é muito mais coisa para nós observarmos em relação aos irmãos, e isto agrada a Deus. Nesta primeira parte também eu acho importante nós destacarmos
O primeiro mandamento, quando nós falamos, muita gente amar a Deus sobre todas as coisas, e a gente às vezes não atenta para o que significa tudo isso, né? O pecado da idolatria está aí, a idolatria do dinheiro, do poder, da internet, ou seja, você colocar alguma coisa como a coisa mais importante da sua vida, colocar acima de todas as coisas, não Deus, mas colocar o sexo, colocar o dinheiro, colocar o poder, colocar a internet, todas essas coisas em primeiro lugar na sua vida. A outra coisa que também esse mandamento nos ensina é sobre superstição. O que é superstição? Muita gente não se atenta para isso. Mas, por exemplo, tudo aquilo que tira a nossa confiança em Deus e coloca a nossa confiança em outra coisa. Por exemplo, amuletos. A gente fala, porque eu vou colocar uma ferradura atrás da porta, porque eu vou com pé de coelho, pé de cabra, eu vou com não sei o quê. Então, com figas e etc. e tal. Estas coisas não são para nós cristãos. Nós não devemos colocar a confiança. Eu vou andar com uma figa, porque aí não me acontece nada. Então, quer dizer que eu não preciso de Deus. A figa vai me proteger. Totalmente errado. As simpatias também. Para com essa besteira de fazer simpatia, porque isso não é de Deus, não. O nosso relacionamento com Deus não está nas simpatias, ele está na oração e no clamor, no coração arrependido. As adivinhações, tudo entra aqui nesse mandamento, né? Adivinhações, seja elas de jogo de búzios, seja ela de leitura de mão, seja ela de leitura de carta, estas coisas não são cristãs. Se você cristão está praticando isso, saiba que está infringindo o primeiro mandamento da lei de Deus. Depois entra o sacrilégio. O que é o sacrilégio? É profanar pessoas, objetos ou lugares consagrados a Deus. Então, uma pessoa consagrada, uma pessoa ordenada a Deus, se você desrespeitá-la, é uma profanação. Ou seja, aquele, por exemplo, que bate num padre, que bate numa freira, que a espanca, etc., tal, ele está desrespeitando isso no sentido de profanar o sagrado. Assim como os objetos, a igreja, o sacrário, todas as imagens que são consagradas, isto é profanação se desrespeitarmos. Aqui entra também a questão do pacto com Satanás, com seitas secretas, com sociedades secretas, com consulta aos mortos. Quer dizer, existe uma renca que vocês podem olhar no catecismo da igreja, que esses mandamentos que a primeira leitura nos fala, nos manda observar. Depois vem não tomar o santo nome de Deus em vão. Aqui, meus irmãos, incluem-se piadas de mau gosto que envolvem o nome de Deus, piadas de mau gosto que envolvem o nome da Virgem Maria e dos santos, também não devem ser usados por nós. Eu estou dizendo aquelas piadas de mau gosto, sujas, etc., que zombam de Deus e dos seus servos. Porque Deus, Ele deixou de ser prioridade para ser opção, às vezes, na nossa vida. Lembre-se que suas escolhas definem as suas prioridades. É você quem escolhe. E ao escolher, você está dizendo, a minha prioridade é esta. Se você escolheu Deus como a coisa mais importante da sua vida, então Deus passou a ser prioridade na sua vida. Você não coloca outra coisa no lugar de Deus. Depois, outros mandamentos que são em relação ao homem e ao próximo, nós temos que perguntar que tipo de comportamento nós estamos tendo que desrespeita todos esses mandamentos. Cobiça, intolerância, indiferença, egoísmo, violência, atentados contra a vida, contra a dignidade, contra os direitos dos nossos irmãos. Será que nós estamos sendo instrumento para fazer o reino de Deus acontecer onde quer que nós estejamos? É isto, meus irmãos, que nós devemos olhar e que a segunda leitura vem nos ajudar quando o apóstolo Paulo diz que os judeus, eles queriam milagres. Eles queriam provas de que Jesus era o Filho de Deus. Por quê? Porque para eles isso era o mais importante. E tem um ditado que diz assim, né? Nós devemos querer o Deus dos milagres e não querer os milagres de Deus. Porque a maioria das pessoas hoje só quer os milagres de Deus, mas não quer Deus. É igualzinho aquele marido. Ele quer a roupa passada, ele quer a comida pronta, ele quer a casa limpa, mas ele não quer a mulher dele. Ele não quer amar a mulher dele em primeiro lugar, na casa dele. Então, às vezes, nós fazemos essas trocas com Deus. Nós dizemos que amamos a Deus, frequentamos, mas nós estamos interessados nos milagres, nas curas, nos prodígios. Então, essa segunda leitura vem nos chamar a atenção disso. Os judeus.
Aí São Paulo diz assim: os gregos queriam discursos, lógicas, coerentes e bonitas. Então são aquelas pessoas que gostam das grandes pregações, né? Falar assim: oh, vai pegar fogo, hoje o trem vai virar de cabeça para baixo. E aí, então a pessoa está atrás do espetáculo. É o que Paulo está dizendo. Os gregos queriam a palavra, a lógica, poderíamos dizer as provas científicas e etc. e tal. E para Deus é confiança, para Deus é fé. E por isso que Paulo conclui dizendo: para nós verdadeiros cristãos, independente de sermos gregos, judeus, brasileiros, portugueses, franceses, para nós é a loucura da cruz. E isto nos remete hoje, dentro da Igreja Católica, nós não aceitarmos estas práticas, nós orientarmos as pessoas para que não fujam da cruz, para que aceitem a cruz. Os milagres, a lógica, tudo isso é consequência que a fé traz com aqueles que creem. A cruz é escândalo para os judeus, a cruz é loucura para os gregos, mas para nós ela é sabedoria de Deus. Para nós a cruz é poder de Deus. Para nós a cruz é a salvação, onde os mártires nela foram coroados, os santos santificados. Foi pela cruz que nós fomos reconduzidos ao redil de Jesus como nosso único pastor. É preciso que descubramos que a salvação e a vida eterna não estão na lógica do poder, não estão na lógica da riqueza, mas está no amor. Um amor que vai até as últimas consequências, que dá vida no serviço, às vezes um serviço simples e humilde aos irmãos. Se nós olharmos na história da igreja, quantos padres, verdadeiros santos, muitos deles canonizados, beatificados pela igreja, tiveram uma vida simples, falavam talvez errado, falavam manso, não tinham muita lá o domínio da palavra, mas eram santos na sua vida, porque se dedicaram ao serviço, porque se deixaram consumir no altar de Deus e na entrega total. Quando Jesus chega no templo e diz: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comerciantes, de negociantes. O que tem por trás do gesto de Jesus? Destacamos aqui que a Páscoa, que era uma festa judaica, eles celebravam a Páscoa, a libertação do Egito. Nós, cristãos, celebramos a Páscoa da ressurreição. Mas estava na época da Páscoa. Era a grande festa onde todo mundo descia para Jerusalém, né? Então vejam bem. E aí, oferecer os seus... Então, montava lá o comércio para vender. Na verdade, o interesse daquelas pessoas não estavam em propiciar que as pessoas tivessem acesso, que não precisasse trazer de longe animais, etc., mas que pudessem adquirir ali. Não, eles estavam interessados no lucro. E isso a gente vê hoje aos montes. É tanta invenção que a gente vê. Nas nossas... Por exemplo, às vezes você vai em alguns santuários, não vou falar dos outros, não vou falar de nós mesmos, né? Em algum santuário católico, você chega lá em volta, aquilo está parecendo um shopping center, um comércio. É claro que tem pessoas ali, que é o seu ganha-pão, que vive honestamente, pessoas de fé, pessoas que realmente vendem aquilo para conduzir as pessoas à fé e a Deus. Mas tem gente ali que nem acredita em Deus, mas já está com a barraquinha vendendo terço, Bíblia, etc. e tal, e até zomba das pessoas que compram, porque eu já vi isso, e talvez você já tenha visto isso também. Dão risada das pessoas que estão comprando uma Bíblia, que estão comprando um terço ou uma imagem, porque na verdade eles não têm fé, eles não acreditam em Deus. Então, o chicote de Jesus aqui foi nesse sentido, um comércio que não estava voltado para levar o povo a Deus, porque de repente nós precisamos. Então, não tem como eu sair dando Bíblia para todo mundo, não tem dinheiro. Então, se eu comprei a Bíblia da gráfica, a gráfica tem que pagar o funcionário, então nós vendemos a Bíblia. Um preço justo, um preço honesto, não para ganhar dinheiro, mas para que você tenha acesso à palavra de Deus. O Padre Neuci, nossa paróquia, está fazendo a campanha para melhorar as transmissões, que um dia tenhamos aí 12, 15, 24 horas de transmissões em rede com outras, mas para isso nós precisamos de equipamento. Então não é comércio, eu preciso comprar o equipamento, e a gente tem que poder oferecer isto para o povo. Meus irmãos, Jesus se indignou justamente por causa desse lucro. Eu lembro aqui o tema da campanha da Fraternidade 2010,
que falava sobre economia e vida. Quer dizer, você colocar a economia, o dinheiro acima de tudo. Não importa se está matando gente, não importa se tem gente passando fome, mas vamos colocar o dinheiro em primeiro lugar. Vamos colocar a riqueza, a exploração do povo. Quando nós olhamos hoje isto, nós somos chamados a refletir como Jesus. Se Jesus também hoje aparecesse em muitos lugares, ele derrubaria muitas barraquinhas, com certeza. Jesus derrubaria muitas barraquinhas. Lembramos também as devoções que são inventadas, forçadas, ou seja, com certeza, você já deve ter, eu converso com o padre Neuci, eu falo, se eu ver, eu jogo fora. Não sei se você já recebeu aquelas correntinhas, né? Aqueles papelzinhos, vem até o nome da gráfica para você mandar fazer 1000, que se você fizer 1 milheiro, você vai ser próspero na vida, você vai ter emprego, teu filho vai passar na faculdade, e aí tem gente que pega aquilo lá, liga para a gráfica ganhou dinheiro. Ela manda entregar na tua casa pelo correio, e você já depositou, já pagou pelo cartão, já parcelou em não sei quantas vezes, né? Ou então aquelas outras correntinhas que dizem assim, porque o presidente da Argentina recebeu e não fez, e dali 15 dias o filho dele morreu. Ou não sei quem, o padre recebeu e não sei o que, depois ele pegou uma erisipela, ele pegou uma doença. Gente, tenha compaixão de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Onde se viu umas coisas dessas? Então não caiam nessas coisas, porque isso só visa ganhar dinheiro. Jesus está mostrando que o templo verdadeiro do seu corpo é que não deve ser profanado. Ele é o templo verdadeiro de Deus. Nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo. E aí também, quando nós olhamos para o nosso corpo, nós somos chamados também a olhar quando nós comercializamos o nosso corpo. Quantos corpos comercializados na indústria do sexo? Vende o corpo para o outro usar. Aí o outro usa e depois lava, vende para o outro e assim vai. Não é assim que a gente escuta por aí? Então, ou seja, quanta gente tirando dinheiro com a indústria do sexo. E às vezes não é só a pessoa que está sendo às vezes até vítima, mas é aqueles que estão por detrás. São os donos do comércio. Quantos corpos vendidos para o tráfico de órgãos, a gente não tem noção. Às vezes a gente vê falar uma criança aqui, uma senhorinha ali, um senhorzinho aqui que desapareceu, né? Depois cai no esquecimento, mas você imagina nesse Brasil e nesse mundo afora. Quantas pessoas desaparecidas por causa do comércio, do templo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu falava há anos atrás, em uma das campanhas da fraternidade, sobre o tráfico humano. Eu não sei se vocês sabem, é o 3º maior comércio do mundo. Só perde para o tráfico de droga e tráfico de armas. O tráfico humano de coração, de fígado, de rim, de cabelo, sei lá o que mais, de córnea, etc. e tal, é o 3º maior comércio, mas gera lucro e dinheiro do mundo. E aí nós somos obrigados sim a olhar. Eu lembrava quantas meninas às vezes são vendidas, né? E aí, com aquelas ilusões, né? Porque você vai ser estrela, você vai ser modelo na Europa, você vai para Milão, vai para não sei o quê. E iludidas vão, e na verdade elas vão ser escravas sexuais, porque chega lá, elas têm seus documentos retidos, e às vezes os que estão por detrás disso vão dizer para elas, se você abrir o bico, eu te denuncio como clandestina no país, você vai ser presa, e elas ficam naquelas masmorras, vendendo o seu corpo, enquanto são jovens, serve para isso, a indústria do sexo. Depois, quando vai ficando mais de meia idade, não serve mais para essas coisas, aí vai trabalhar, vai na limpeza, na cozinha, etc, etc. E depois, quando mais não serve mais nada, os órgãos servem. Olha só, Jesus denuncia tudo isso. Quantos corpos também são desrespeitados pela fome, pela miséria, pela droga, pela agressão física? A campanha está falando aí. Quantas mulheres apanhando dos seus maridos, sendo violentadas. Quantos filhos sendo espancados pelos seus pais. Isso não pode. Eu não estou dizendo a correção, a educação, não é isso. Mas verdadeiras violências, a gente está vendo aí na televisão, fecha dentro do tambor, amarra com corrente, etc. e tal. Isso não pode ser de Deus. Isso é um desrespeito ao ser humano. Quanto nós poderíamos aqui continuar falando, já estendi demais, mas a questão da indústria do aborto, a indústria da eutanásia, e tantas experiências científicas que na verdade matam inocentes, que usam seres humanos como cobaias. Peçamos a Jesus Cristo nesse dia de hoje, que Ele, Jesus, possa voltar e entrar com um chicote na mão,
no templo da nossa igreja católica, apostólica, romana, e que Ele possa expulsar da nossa igreja todos os mercadores da fé, que só buscam fazer carreira, que são ambiciosos, que são vaidosos, que são cheios de mundanismo, na mente e no coração. Chicoteia, Jesus, os falsos profetas, que se escondem atrás da sua palavra, para provocar divisão, para provocar ódio na igreja. Vem, Jesus, com teu chicote. Chicoteia aqueles que só buscam a sua própria glória e não o bem dos irmãos. Oremos para que Jesus possa entrar com esse chicote de hoje, que o Evangelho fala, nos organismos internacionais como a ONU, como estados que financiam políticas públicas de morte, de aborto, de eutanásia. Vamos pedir a Jesus que entre com seu chicote no templo do Congresso Nacional, no templo da Câmara, no templo de tantos lugares onde Deus é rejeitado, mas o demônio é exaltado, a vida não é valorizada. Jesus precisa entrar com esse chicote nesse templo. Mas por fim, meus irmãos, vamos também pedir para Jesus entrar com o chicote no templo das nossas famílias, dos nossos corações, para expulsar do seio das nossas famílias a luxúria, as grosserias, a falta de perdão, as divisões. Que as nossas famílias sejam famílias cristãs, famílias que testemunhem o amor de Deus. Então, meus irmãos, esse chicote do Evangelho não é para Jerusalém. Hoje nós podemos dizer, ele é para Batatais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre Ele seja louvado.